Eu preciso de escrever. Na verdade, eu comecei a escrever porque acontecia alguma coisa comigo, dentro de mim, que me levava ao papel, me levava à letra, me levava ao som. E quando eu escrevia, eu me sentia melhor. Então eu passei a escrever, passei a criar poemas, primeiro brincando com as palavras, depois a criar contos, criar histórias e depois com os livros de ensaios. Quando eu escrevo, eu não escolho o que eu escrevo. Aquilo que eu estou escrevendo é que me pediu para ficar pronto, me pediu para sair, não é nem para ficar pronto, me pediu para ser processado. Porque quando eu termino o texto e o texto vai ser compartilhado, vai ser publicado, é porque eu sinto que está pronto. E é como se ali eu fechasse alguma coisa ou eu construísse um caminho que faz um sentido para mim. E eu costumo demorar às vezes anos trabalhando um texto. Alguns contos da literatura, né, para crianças, para jovens, eu fiquei assim 2 anos fazendo. Dou como exemplo esse Com a Maré um Sonho, que traz muito a relação que eu tenho com o não pertencimento ao mar, ao fato de ter nascido, pelo fato de ter nascido numa cidade no interior de Minas, e aqui traz um sonho de uma criança, né? O desejo de conhecer o mar. Isso é maior que tudo, é maior que o próprio mar. Então a personagem vai fantasiar com coco. E aí eu acho que essa história ela faz parte de mim, eu faço parte dessa história. Não sei se essa menina sou eu. Eu sei que eu me vejo, me reconheço aqui, né? Mas também não sei caracterizar como sendo a menina ninfa. Não sei se é, acho que é uma parte de mim que está aqui. Aí eu vou dar outro exemplo de um livro que eu fiquei 10 anos fazendo, que acabou de ficar pronto, né? Saidinho do forno, Janelas da Escrita, Memória de Bartolomeu Campos Queiroz. É um livro de ensaio, é uma memória sobre um autor. Na época em que eu comecei a fazer esse livro, lá pelos anos 2005, 2006, Bartolomeu estava vivo, estava produzindo, e eu conversei muito com ele sobre isso, visitei as cidades onde ele morou, no interior de Minas, e me aproximei dele, fazendo entrevistas, conhecendo também pessoas da infância, da adolescência dele. E entrei nesse, vamos chamar assim, labirinto da escrita por uma janela que não me deixava sair mais, né? E foi difícil concluir esse texto enquanto ele estava vivo, porque eu sempre achava que estava fazendo ali um texto falando da obra dele, mas eu também falava da vida, falava daquela criança que propiciava a ele esse fazer literário, né? Infelizmente ele nos deixou, ele partiu e esse texto também ficou um tempo adormecido na gaveta. Eu voltei a trabalhá-lo mais proximamente com a possibilidade de ser publicado pelo governo de Minas Gerais, pelo Fundo Estadual de Cultura e o Museu Bartolomeu Campos Queiroz de Papagaios. E ficou pronto. Então me deu uma satisfação enorme publicar esse texto, porque ficou assim durante muito tempo aquele monte de páginas, né? Eram quase 200 páginas inicialmente, e arquivos no computador. Eu me deparei agora fazendo uma pesquisa, tanto no meu computador quanto no próprio e-mail, são dezenas de arquivos, próximo a 90 arquivos que eu salvei e mexia e troquei. O nome inicialmente não era esse. E depois eu tive que mudar o tempo verbal, porque enquanto ele estava vivo eu usava tudo no presente. Aí eu tive que fazer uma modificação. Então foi um livro que me tomou muito tempo. Em geral eu não faço muita pesquisa para os livros. Esse aqui eu fiz um pouco, que é o Morro Encantado, que é um conto bem do Rio de Janeiro, diz respeito ao Morro do Castelo,
E claro, foi uma curiosidade minha sobre esse Morro do Castelo que me fez escrever esse conto. E esse me demandou uma certa pesquisa, né? Já esse conto aqui, O Menino no Beco da Pipa, foi um conto de uma história que eu escutei das crianças. As crianças tinham perdido um amigo soltando pipa nos telhados da Rocinha, favela aqui do Rio de Janeiro. E a gente teve um encontro meio catártico em que a gente falava de perdas. Eu tinha lido para eles A Velha dos Cocos, um dos meus primeiros livros, que é a história de uma velha que perde os cocos, né? Indo de uma cidadezinha para outra. E aí eles me contaram essa história e eu fiquei muito assim, angustiada com aquilo. Aquilo me deixou muito incomodada. Eu voltei para casa, cheguei em casa, comecei a rabiscar um texto. Esse texto depois virou um poema. Depois virou uma lembrança que eu preparei para essas crianças, né? Em papel de seda colorido, como a pipa, como o papagaio. E depois virou esse livro. Então, assim, dentre os livros que eu tenho, os livros que eu organizo, os ensaios sempre demandam pesquisa, né? Esse aqui é o resultado do meu mestrado. Esse eu pesquisei muito para fazer. Mas tem livros que as histórias me pegam, as histórias chegam e eu não sei muito bem explicar por que eu estou escrevendo aquilo, como esse O Mergulho no Espelho, por exemplo. Então eu acredito muito nessa espontaneidade da escrita. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa lapidar o que a gente escreve. Porque a escrita é como uma pedra bruta. Quando chega para você aquela primeira semente, aquele primeiro texto, as palavras soltas ou ideias, você depois vai lapidar aquilo, você vai trabalhar, você vai deixar o tempo passar e a sua sensação sobre o seu texto vai mudando na medida em que o tempo passa. A gente se refere muito à gaveta, né? Porque antes a gente guardava os textos em papéis, anotações, bloquinhos na gaveta. Hoje são também os arquivos de computador. Eu ainda escrevo texto em papel, em bloquinho, mas são os arquivos de computador. Então eu acho que para um autor que está começando a escrever ou para alguém que gostaria de escrever, é muito importante você ter esse tempo da espera. Você não ter ansiedade com o seu texto, porque o texto precisa maturar. Como muita coisa que a gente prepara na nossa alimentação, né? Muitas das coisas que a gente faz, as conservas, até os vinhos, os licores, as geleias, você precisa de esperar um tempo para aquilo ficar pronto. E até a comida do dia a dia também, ela necessita um tempo. Inclusive a comida crua, né? Você também vai temperar aquilo, você vai preparar, você vai fazer realçar sabores, perfumes na comida. E o texto é assim também, você tem que fazer com que sobressaia o melhor que tem naquele texto ali, o melhor de você. E o meu processo então é variado, vai depender muito do que eu estou vivendo, do que eu escutei, do que eu vi, da sensação ou da foto. E de acordo com isso eu vou compondo minhas histórias. Eu escrevo muito mais do que eu publico, né? Eu tenho centenas de arquivos no computador e a grande maioria certamente não vou publicar. São textos que servem para que outros nasçam, né? Às vezes eu faço 3, 4 contos e desse conjunto eu vou publicar mesmo um, porque eu particularmente gosto de publicar o que eu sinto que tá bom para eu oferecer para o leitor. Naquele momento é o melhor de mim que eu tenho, mas esse melhor de mim custa um tempo de espera e custa um tempo de trabalho. Como eu tenho também outras profissões, o meu tempo de escrita ele é dividido com as aulas que eu dou, com os trabalhos de curadoria, de produção cultural e com a psicanálise, né? Então eu trabalho também com a escuta e acho que essa escuta me ajuda também, a escuta das pessoas na clínica psicanalítica me ajuda também a escutar o tempo do texto, né? Quando é que aquele texto está pronto. E aí é preciso a gente fazer essa lapidação e esperar vir o melhor som da palavra. Porque é esse encontro de som e de palavra que vai fazer com que o texto seja literatura.